Então, o Tadeu dizia sempre isso, e nós sabemos que os médicos aí estão para minorar as dores, amenizar o sofrimento, ajudar na cura do nosso corpo físico. Houve uma catástrofe, uma chuva muito intensa na região, e o hospital ficou cheio de pacientes nos corredores, nos quartos. Até os médicos que estavam de folga, os funcionários, tiveram que retornar para ajudar. E o hospital recebeu uma chamada de uma senhora pedindo, por favor, que mandassem um médico, um obstetra, que havia uma parturiente que estava em trabalho desde a véspera e ela já estava muito cansada. E se alguém não fosse socorrê-la, iriam morrer ela e o bebê. A assistente social que recebeu o pedido consultou a lista dos médicos e percebeu que não havia ninguém disponível para isso. Mas descobriu um estudante lá do 5º ano, que era o Tadeu. Chamou, conversou com ele, com seu professor, ele arrumou a sua maleta com os instrumentos, a medicação, e foi de ambulância até a casa da parturiente. Era um bairro afastado, onde viviam muitos imigrantes alemães. Ele subiu os 3 lances da escada, era uma casa muito, muito pobre, caindo aos pedaços. E lá, no 3º piso, havia uma senhora de idade, que era a paradeira, que ali estava para ajudar a mãe a dar à luz. E havia muitas crianças. Então, ela disse a ele, é bem feito para ela o que está acontecendo. Ela já tem 6 filhos e engravidou novamente. E seu marido lhe disse, você vai fazer o aborto. Ela disse, eu não vou fazer. Você vai fazer, porque nós não temos nem para os 6 e vai vir mais um. Como é que vai ser? Eu não vou abortar. Aí, está aí, nessa situação, por culpa dela mesma. Aí ele pediu que ela descesse com as crianças até na parte de baixo e aplicou uma injeção na mãe e ficou esperando que fizesse efeito. Era o entardecer, ele foi até a janela, olhando o céu, porque ele era materialista, muito. E naquele momento ele se lembrou de Deus. Se lembrou de quando ele era pequeno, que a sua mãe juntava suas mãozinhas e o ensinava a orar o Pai Nosso, que conversasse sempre com Deus. E ele, ali, se deixando tocar pela magia do entardecer, ele disse, meu Deus, eu sei que existes, mas se existe mesmo, dá uma nova oportunidade para essa mãe e essa criança. Eles são tão miseráveis. Ajuda-o, Senhor. Quando ele terminou de fazer essa súplica, a mãe começou a gemer. E ele foi até ela e percebeu que as contrações haviam se iniciado mais distantes. Ele não sabia como ela estava aguentando um trabalho tão intenso, porque ela estava muito enfraquecida pela falta de alimento, pela situação em que viviam. E as contrações foram aumentando, aumentando, e lá pela meia-noite o bebê nasceu. Aí ele pegou o bebê, colocou num balde, deu um banho no pequeno, calculou o peso, e quando
quando ele foi medir o bebê, que ele precisava fazer as anotações para levar para o hospital, ele percebeu que o nenê tinha o pezinho torto, assim. Aí ele pensou, por que eu vou deixar esse bebê viver? Ele vai crescer, vão colocar muitos apelidos nele, aleijado, manco, ele vai discutir, ele vai brigar, ainda mais nesse lugar onde ele mora. Talvez até matar ou morrer. Eu tenho a justiça nas minhas mãos agora. Então eu vou fazer a eutanásia. E se a senhora aparecer, ela vai concordar comigo, porque ela achou que ela não deveria ter esse 7º filho. Preparou a injeção. Quando ele foi aplicar no bracinho do bebê, a sua consciência disse, você veio aqui para salvar esse bebê, não para matar. O que te interessa se vão pôr tantos apelidos nele? É da sua conta? Não. Então deixe-o viver. Ele deve viver. Você já fez a sua parte, você o trouxe à vida. Deixe-o, não o mate. E ele ficou assustado. Com a sua consciência, resolveu guardar a injeção, embrulhou o bebê e ia voltar para o hospital. Nós falamos no começo sobre o desejo. O dever dele, nós estamos aqui para servir a Deus. Foi o primeiro passo, servir a Deus. O segundo, deixar essa criança viver. Porque se ele tivesse feito a eutanásia, ele ia levar na sua consciência essa culpa que jamais iria desaparecer. Ela iria ficar sempre presente na sua memória. E se nós queremos ser felizes, precisamos fazer o bem, todo o bem que pudermos, que estiver ao nosso alcance. Ele voltou para o hospital, preencheu o papel e deixou lá. O tempo passou, ele se tornou um médico famoso, muito rico, casou-se, teve uma filha que também casou-se com um médico, e dessa união nasceu uma criança chamada Bárbara, que era a alegria e a luz dos avós. Os pais resolveram mudar para outra cidade para poder continuar os estudos, e ele resolveu, os avós resolveram ir junto, porque eles não iam deixar a netinha longe dele, e foram. Quando a menina estava com 3 para 4 anos, uma madrugada ligaram do hospital, chamando por ele, dizendo que haviam encontrado, num carro acidentado, o seu nome e endereço. E ele foi para o hospital e, ao chegar lá, se deparou com a sua filha e o seu genro mortos. Houve um acidente na estrada, o carro derrapou, bateu no barranco e pegou fogo. Então morreram os dois. Ele ficou e a sua esposa ficaram desolados, mas sabia que a vida tinha que continuar. Agora eles tinham a neta para cuidar. E a menininha chorava e perguntava, onde estão meus papais? Quando eles vão voltar? E ele dizia, eles estão além do arco-íris. E quando eles voltam? Eles vão voltar logo, um dia. Quando a menina estava com 4 anos para 5, era seu aniversário, convidaram todas as crianças da escolinha onde ela estudava para fazer uma grande festa para ela.
Mas naquela madrugada, ela amanheceu febril. Ele medicou-a. Mais tarde a febre voltou novamente. Medicou outra vez. A febre ia, voltava. E ela muito pálida. No fim, a febre ficou tão alta que a festa terminou. Ele chamou colega seu para vir examinar a criança e para fazer exames. E descobriu-se que ela tinha uma virose que dava em crianças. E essa virose atacava em 1 milhão uma criança. E essa uma tinha sido a Bárbara. E o médico disse a ele, se ela ataca as articulações e ela vai ter muito problema para respirar. Se eu fosse você, eu faria a eutanásia para evitar esse sofrimento tão grande. Como eu vou matar a minha neta? De forma alguma. Eu vou continuar procurando uma maneira de curá-la. E foi de uma clínica para outra, foi para a Alemanha. Naquele tempo, os meios de comunicação não eram tão fáceis quanto hoje, demoravam. E ele chegou lá, o médico falou, mas o que você veio fazer aqui? A sua neta está quase morrendo. Faça a eutanásia, ela está sofrendo muito. Mas como que eu vou matar a minha neta? Se ela morrer, eu quero que ela morra, eu tendo usado de todas as possibilidades para salvá-la. Jamais eu vou fazer a eutanásia. Me mande para outro lugar. Me mande, eu tenho dinheiro. Eu posso pagar o que for preciso. Aí aquele médico alemão disse a ele, olha, lá no seu país existe um médico que está fazendo experiências. Quem sabe vai dar certo. Ele falou, por favor, telegrafe para ele, para ir me esperar com uma ambulância, que eu vou levar a minha neta até lá. E a menina gemia. Vieram até Los Angeles, ou até um lugar lá. E a ambulância que estava esperando era tão velha, que parecia que não ia conseguir andar. E ela levou-os para um lugar muito empoeirado, onde a clínica era um barracão, muito simples. E ali eles viram muitos tipos de deficientes físicos. Tinha tudo quanto era tipo lá. E o médico veio recebê-los, todo alegre, e falou, olha, aqui somos todos iguais. Todos nós temos problemas de deficiência. Então, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode caçoar de ninguém, porque somos todos iguais. E o meu nome aqui é Dr. Manco. E o pai, o avô, falou, olha, eu trouxe aqui os exames para o senhor ver. Ele falou, não, eu não quero vê-los. Eu quero examinar e fazer o meu próprio diagnóstico. Ele puxou a mesa onde a criança estava perto dele. E conforme ele ia tocando nela, ela gemia e ele falava, Bárbara, você vai andar. Bárbara, você vai nadar. Você vai andar de bicicleta. E a menina gemia e o avô lá desesperado. Quando ele terminou, ele falou, realmente, ela está com aquela virose. Eu venho pesquisando há mais de 10 anos. Eu testei a vacina em ratos e outros animais com êxito, mas em seres humanos não. Qual a possibilidade dela sarar com essa vacina? Ele disse 5%. Bom, 5%, para quem não tem nenhuma possibilidade, nós vamos fazer a vacina. E quando o médico se levantou, o doutor Tadeu percebeu que ele era manco, que
ele usava uma bota com salto maior, mas assim mesmo ele mancava. E ele ficou olhando para o pé dele. Ele falou, o senhor está admirado? Eu sou manco mesmo, por isso que aqui me chamam de Doutor Manco. O senhor quer saber da minha história? A minha mãe era uma imigrante alemã. Tinha 6 filhos. Quando ela engravidou do 7º, meu pai falou que não queria saber, que era para ela abortar. E ela falou que não abortaria. E ela estava passando muito mal, quase perdendo o bebê e morrendo. E veio até a nossa casa um médico excepcional. E conseguiu fazer o parto. E eu estou aqui hoje. E a minha mãe, tão agradecida ela ficou por esse médico ter salvado a minha vida e a dela, que foi até o hospital para saber o nome do médico. Aí a atendente falou, não, é contra as regras, eu não posso te mostrar o papel onde consta o nome do médico. Ah, mas por favor, eu preciso saber, ele salvou a nossa vida. Ele falou, olha, vou deixar aqui em cima da mesa, mas eu não sei de nada, eu não vi nada. Eu vou tomar um café. Assim que a auxiliar saiu, a minha mãe foi lá procurar nos papéis e descobriu que o nome do médico era Dr. Tadeu. Então ela colocou em mim o nome de Tadeu Johann Miller. Johann Miller em homenagem ao meu pai. E Tadeu em homenagem àquele médico sensacional. Mas é um nome muito pomposo. Então eu prefiro que me chamem de Doutor Manco. E o doutor Tadeu começou a chorar. Ele falou, olha, nós vamos levar a Bárbara para fazer a vacina. Mandou que as assistentes dele a levassem, dessem banho quentes e frios, fizesse uma ligeira massagem. Aí ele foi lá e aplicou a vacina. Aí ele voltou e falou assim, eu percebi que o senhor ficou emocionado. Ele falou, realmente eu fiquei. Porque aquele doutor Tadeu sou eu. Mas é muito melhor ser manco do que ser um cego, como eu sempre fui até hoje. Após 2 meses, a criança estava curada. E descobriu-se o remédio para essa virose que atacava os pequeninos. Eutanásia, jamais. Abortar, também não. O aborto só deve ser feito quando a mãe está correndo risco de vida. Se aconteceu de alguém ter feito e não há possibilidades de trazer esse espírito à vida do planeta Terra através de nova gestação, adotemos uma criança ou apadrinhemos alguma criança que esteja abandonada para que amanhã ela se torne um homem de bem. Nós vemos que Deus sempre dá um jeitinho de nos ensinar. Aquilo que parecia tristeza, desespero, se transformou em alegria e numa lição preciosa, não somente para ele, mas para todos nós que estamos aqui convivendo. Deus é força e nós podemos tudo nele quando acreditamos, quando confiamos, sabemos que ele dispõe o melhor para nós. Basta que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Jesus
é o nosso farol, o nosso guia. Vai abrindo os caminhos para que possamos caminhar, que nos ampara quando estamos caindo ou estamos no chão. Ele nos levanta. Confiemos, acreditemos. Dia 29/8, estará presente aqui na casa o grupo vocal Rouxinóis de Batuíra. Eles fazem parte do Centro Espírita Batuíra de Araraquara. E haverá também uma palestra com Tânia Maria Bueno Poles. Todos estão convidados para a próxima quinta-feira. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecendo a Deus por tudo que temos recebido, por esta oportunidade preciosa de estarmos aqui nesta casa de amor, de paz, de luz, de esperança e de esclarecimento. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas brancas, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atraí-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados em teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas de teu reino. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe as nossas súplicas pela humanidade inteira, mas principalmente, Senhor, nesta noite, para todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, derramando sobre cada um aquilo que mais estiverem necessitando e merecendo. Que assim seja, graças a Deus.